Na verdade, quando o Lucas me convidou, ele disse que eu podia escolher o tema. E, sinceramente, de tudo que eu tenho ouvido aí nos últimos anos, não tem nada superior a isso. Essa aula que a gente vai tentar dar hoje, como que um papagaio gago, a gente vai, ela abre portas para uma coisa, para muita coisa mesmo. Desde projetos providas, educacionais, discernimento vocacional, até mesmo religioso, tudo, tudo. Nossa, isso aqui é a própria vida. É a própria vida. Vida naquele sentido evangélico, né? Vida verdadeira, vida eterna. Então, eu peço a todos que fiquem o mais atentos possível. Se forem anotar, anotem. Não digo para não anotar, não é isso. Mas não foquem em anotar palavra por palavra. Mas, assim, peguem os temas centrais. Eu vou ficar voltando sempre aos temas centrais. Então, anotem como se fosse um sumário. Títulos, assim, do assunto. Para vocês não perderem o que a gente vai tentar falar. E também, qualquer dúvida pode me interromper de imediato, não precisa esperar o final. Se quiser esperar o final, claro, ótimo. Mas também pode me interromper, senão não me atrapalha. Eu só vou também pedir a paciência de que se eu não abrir logo para fazer a pergunta, não responder logo, é porque eu estou desenvolvendo algum raciocínio ali próximo, né? Então, eu vou terminar e já abro a palavra. Mas podem perguntar à vontade, porque geralmente que eu tenho percebido é que nas perguntas a gente sabe se as pessoas estão entendendo ou não. E se no meio da formação não tiver ninguém entendendo, às vezes uma pergunta que mostra, ninguém está entendendo nada. Ótimo, maravilha, a gente retoma, começa de outra forma. Ainda dá tempo, por assim dizer. Agora no final não dá mais tempo. Chegar no final acabou, eu não vou começar tudo de novo. Então, qualquer momento, se tiver alguma dúvida, podem fazer, fique à vontade, vai ser o nosso termômetro aqui para saber se a gente está, enfim, sendo eloquente ou não. E, bom, passados esses prolegômenos, vamos aqui ao que interessa. Jesus, quando se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando se encarnou, claro que não ia ser um evento. Olha, não está, acho que está, tem um símbolozinho aqui em cima, vermelhinho, que significa que está sendo gravado. Pronto. Jesus, quando se encarnou, claro que não ia ser um evento aleatório. Imagine só. É, é, Tal fato é mais importante do que a própria criação. O próprio fato de tudo existir é menos importante do que a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que não foi em momento aleatório, não foi de uma forma assim, sem querer querendo, não foi despropositado, não foi sem planejamento, por assim dizer. Não, aconteceu no tempo certo, no segundo certo, no local certo, para o povo certo, tudo bem organizadinho, tudo bem certinho. Não poderia ser de outra forma em outro momento. Sendo assim, Jesus, quando veio, ele também não veio assim, vamos testar aqui e ver o que é que acontece. Qualquer coisa, se der errado, a gente tenta de novo, essa coisa e tal. Não, ele veio com um plano e um plano infalível. Ele veio de forma muito organizada, com um plano bem organizado, sabendo o que é que ia acontecer, dia por dia, hora por hora. É, Diversas vezes ele me demonstra isso. Olha, não é minha hora ainda, eu sei quando é minha hora. Calma, quando for minha hora eu me entrego, vocês me crucificam, tirem meu último gota de sangue, fique à vontade. Não vou resistir, não vou espernear, não vou cuspir ninguém. Vou o cordeiro manso. Mas agora não é minha hora, então se acalma. Então tem episódios como ele pregando em Nazaré, e quando termina a pregar, na verdade, pedem ele para fazer a leitura, né? E a leitura falava sobre ele. E ele diz: Olha, hoje se cumpriu isso aqui que está escrito. Eis aqui eu, o Salvador. Eu cheguei. Então, aí as pessoas ficam com raiva: quem é esse? Não é o filho de José, o carpinteiro, etc e tal. E o perseguem, por assim dizer, o comprimem, o empurram, sei lá, até o alto de um desfiladeiro. Pelo menos parece que é isso, um desfiladeiro, um penhasco. Atrás não tinha nada. E aquela turba ali, né, cercando ele, não tinha como ele fugir por trás, por assim dizer. E do nada o evangelho só diz o seguinte: ele estava com o encurralado e ele passa pelo meio da multidão.
Ora, mas era uma turba que iam destruí-lo, ia trucidá-lo. Como é que ele passa no meio da multidão? Não sei, ficou transpassou no meio da matéria, ficou invisível. Ora, ele ressuscitava mortos. Talvez isso aí fosse muito simples para ele. Então, ele passa ali, sem ser perturbado, assim, de forma simples, pelo meio da multidão. Por quê? Porque não era chegada a hora dele ainda. Inclusive, estava bem no início. Estava bem longe da hora dele ainda. Faltavam uns 3 anos para a hora dele. Então, ele sabia exatamente o momento que ele ia morrer. Ele sobe a Jerusalém e desce e fica ali nas imediações e, enfim, circunda ali Jerusalém em alguns momentos também. No próprio templo, muitas vezes, ele está lá e as pessoas já estão para jogar pedra, já estão para segurá-lo e crucificá-lo ali mesmo, e ele do nada sai. A passagem só diz isso, né? Que ele sai do meio da multidão, sai dali, bem tranquilo. Então, não era chegada a hora. Então, ele que veio com uma coisa tão planejada, tão organizada, tão ordenada, não é de se estranhar, pelo contrário, seria estranho o universo, não é de se estranhar que ele sabia exatamente o que é que ele ia dizer, para quem ele iria dizer, ensinar, vamos dizer, o que ele ia ensinar e para quem ele ia ensinar durante os 3 anos de vida pública, né? Os 30 anos de vida oculta tem várias visões, tem a Beata não Catarina, tem muita coisa e tal, mas para cá nos importa esses 3 anos aí, que é a vida apostólica, por assim dizer, de nosso Jesus Cristo. Então tá lá, ele veio e ele veio com um plano, e um plano pedagógico. Ele veio com a nítida intenção de criar um colégio. Vocês estão aqui para tentar fundar um colégio, ele veio para fundar um colégio. O nome do colégio é Colégio Apostólico. Ele escolhe ali 12 para ele escolhe 12 para o seguir e durante 3 anos, a lá uma coisa assim peripatética, né, uma coisa assim aristotélica, esses 12 iam andando com ele ali pela região e ele ia ensinando, não só por palavras, né, mas por coisas e ações também. Tudo Jesus usava para ensinar. Tudo era para ensinar. Então, a pedagogia dele é a própria vida dele, a própria vida do mestre, digamos assim. Além das palavras, claro. Ok. Tá. Se a gente tem um sistema educacional um tanto organizado, por assim dizer, então tem, sei lá, o pré, né? A pré-escola, que seria o infantil. Aí nós temos a escola propriamente dita, que seria ali o fundamental, fundamental um, fundamental 2, ensino médio. Antigamente era o colegial, né? E ainda tinha depois o Mobral, dentro do ensino médio, né? Mas, enfim, coisas do passado. E depois temos a faculdade, né? Tem um curso universitário aí para fazer. E depois tem as mestrado, doutorado, PhD, tudo isso. E, de modo geral, essa é a vida acadêmica. E o padrão no mundo todo, inclusive. Todos seguem mais ou menos isso. Claro, essa uniformização não é ao acaso também. Uma coisa tão padronizada, uniformizada a nível mundial não pode ser ao acaso. É tudo muito bem orquestrado também nesse aspecto, mas não é o nosso assunto de hoje. Então, se temos um sistema pedagógico, um sistema educacional tão bem organizado, Jesus também o tinha. Assim como eu dividi aqui em 4 etapas, pré, escola, universidade e os cursos pós-universidade, as pós, né, digamos assim, Jesus também dividiu a escola dele em 4 etapas. A primeira etapa, o prézinho, a gente não chama propriamente de escola, é como se fosse um pré-requisito, o mínimo necessário para você começar a escola. Então, o mínimo necessário para você começar a escola, antigamente, né, era assim, agora já é dentro do próprio sistema escolar, digamos assim, era a alfabetização. Tinha um período específico na vida da criança que se chamava alfabetização, né? Na minha época, pelo menos, era o maternal, aí tinha o infantil, a pré-escola, né, o infantil, o jardim, uma coisa assim, né? E a alfabetização, tinha um período. Era um período de transição ali entre o pré e a escola, a alfabetização. Hoje, a alfabetização entende-se que é o primeiro ano da escola. Mas, assim, vamos tomar o sistema antigo. Então, o mínimo necessário para você participar da vida escolar
é a alfabetização. É saber minimamente ali decodificar os símbolos gráficos para ler textos simples. Então, ele tinha esse mínimo necessário, esse pré-requisito. Nosso Jesus Cristo, para a escola apostólica dele, para a escola que ele veio inaugurar, ele também estabeleceu um pré-requisito, um mínimo necessário, que é ser, na época lá, né, um judeu praticante. Para nós, para a gente hoje, seria um católico praticante. Na época lá, um judeu praticante. O que significa ser um judeu praticante? A gente pode tomar aqui três exemplos para bem elucidar isso tudo. O primeiro exemplo a gente pode tirar, pode começar por aquilo que não é um judeu praticante. Um não judeu praticante, por assim dizer, era o endemoniado de Gerazano. Basicamente, o endemoniado de Gerazano, ele tinha lá uma legião de 2.000 demônios, né, e tal, vivia como um bicho, como uma besta, nos túmulos, comendo carniça, sei lá o quê, e era uma força extraordinária, como se fosse um urso que quebrava as correntes e tal. Era um homem bestial, endemoniado. Menos que um homem, abaixo de um homem, digamos assim, era uma besta. E Jesus vem e expulsa os demônios, tem aquela cena dos porcos, etc e tal. E, mas aí, quando os demônios saem, o demoniado de Gerazano pede para seguir Jesus. E Jesus diz que não. Jesus não deixa ele seguir. E pede para que ele vá anunciar que Jesus fez por ele. O bem que Jesus fez por ele, digamos assim. Mas não segui-lo, não. Ora, mas por que não? A intenção dele não era boa? Não era uma intenção reta? Ele não era sincero no pedido dele? Provavelmente sim, porque Jesus não disse, afasta-te de mim, Satanás, tu não quer me seguir coisa nenhuma, tu não me entende, tá, tá, tá. Não, não, só disse assim, olha, quase como que, agora não. Faça o seguinte, vá, por enquanto, anunciar aos seus parentes o que eu fiz por você, mas aqui, dentro do colégio apostólico, ainda não. Calma lá. Por quê? Porque ele tinha acabado de sair de um estado bestial, ele estava prisioneiro, absolutamente escravo dos demônios, então ele não tinha nem sequer livre-arbítrio para conscientemente pecar ou coisa parecida, ou discernir por não pecar, seguir os mandamentos, esse é o pré-requisito. Ele acabou de virar um homem, ele saiu de um estado bestial e virou um homem. Agora ele vai ter que começar a conscientemente cumprir os mandamentos para ser um judeu praticante. Isso é um judeu praticante. É aquele que minimamente não, que cumpre os mandamentos. Que cumpre com sinceridade os mandamentos. Um exemplo de um judeu que seria aceito no colégio apostólico, mas não foi porque não quis, é o jovem rico. O jovem rico é bem emblemático. O jovem rico, Jesus está passando e ele o aborda, mestre, o que é que eu faço para me salvar? Esse primeiro salvar é como que uma salvação imediata. Alguém que está, sei lá, se afogando e alguém grita, me salva. Salvar de um perigo imediato, ali, de perigo de morte imediato. Tá, sei lá, caminhando para o precipício, alguém vem e impede aquilo. Esse é o primeiro sentido de salvar ali. Jesus diz, olha, para isso, ou seja, essa salvação imediata, para tu não ir para o inferno, por assim dizer, é bem simples. Honra teu pai e tua mãe, não cometas adultério, enfim, cumpre os mandamentos. E ele diz o seguinte, ora, mas senhor, isso eu faço desde a minha juventude, desde que sou moço eu faço isso. Jesus diz lá, né, que Jesus o amou, e esse o amou de Jesus é como Jesus confirmando. Ele não disse assim, seu mentiroso, seu sem vergonha mentiroso, você está mentindo para mim, está pensando que eu sou quem? Eu sou Deus, eu estou vendo aí teus pensamentos, eu sei ler teu coração. Não, ele o amou, ele aqueceu, disse assim, olha, é verdade, tem razão. Tá, aí Jesus responde, se queres, aí ele pergunta de novo, né? Mas a resposta de Jesus, o salvar de Jesus já é outra coisa. Se queres se salvar, esse se salvar aqui é no sentido de santificar, se queres ser perfeito, se queres ser santo, ou seja, não é só sair da beira do abismo do inferno. Não, não, não. É viver uma vida de perfeição rumo ao céu e de alguma forma já viver o céu aqui na terra. Se quiserem ser perfeitos, se quiserem ser santo, aí é bem simples. Você vai, vende tudo que tem e me segue. Aí tem aquela
o fatídico não, né, do jovem rico, porque ele fica angustiado, ele fica angustiado porque ele tinha muitos bens e acaba que não faz. Jesus passa e não segue. Beata Catarina Emmerich tem uma visão interessante. Ela vê esse jovem no meio da turba que está pedindo na paixão para que Jesus seja crucificado. Então, olha aí a queda do pobre coitado. Enfim, quem que não é um objeto de fé, não é um dogma, não é nada disso. É uma revelação privada. Então, pode se acreditar ou não. Não importa. Mas a questão é essa. Ele não segue Jesus. Ele ia ser como que o 13º apóstolo, ou o substituto ali, o primeiro substituto imediato de Judas, né? Jesus sabia que Judas ia trair lá. Mas talvez ele fosse o suplente ali de Judas, mas ele não aceitou. Paciência. Então, mas isso nos deixa evidente que tipo de pessoas Jesus queria dentro do colégio apostólico. Ele queria judeus praticantes. E olha, era muita gente que seguia Jesus, mas os 12 eram só 12 mesmo assim, são poucos. Tem um episódio que ele manda os discípulos, né, por assim dizer, pregarem de dois em dois e fala lá um número de 72, como que o segundo batalhão, né, o segundo mais próximo. O primeiro batalhão ali, o batalhão de elite, era 12, mas em episódios como o Sermão da Montanha, falam em 5 mil homens. Então era uma multidão que o seguia sempre, ou quase sempre, né? Talvez os segundos mais próximos ali, os 72, e os mais próximos mesmo ali, 12. Então, para participar desse colégio apostólico, 12, o requisito está bem claro. Tinha que cumprir os mandamentos. E cumprir bem. Cumprir como um jovem rico. Cumprir ao ponto de merecer o amor de Jesus. Merecer o reconhecimento de Jesus. Veja, não que Jesus não é um pecador, tem aquela passagem lá da pecadora, né? Mas esse sorriso, esse amor, esse carinho de Jesus para o jovem rico é uma consolação mesmo no coração de Jesus. É aquele episódio da Santo Agostinho vai comentar, é o episódio da pomba de Noé, que ela sai, a primeira vez encontrando ela, a segunda vez ela traz um ramo de oliveira, né? Esse ramo de oliveira é o coração contrito do homem. É um homem humilde, que se reconhece pecador, está tentando lutar contra o pecado, mas está difícil, porque tem um mar imenso ao redor dele que não deixa ele escapar. Ele está esperando esse Salvador, o Espírito que vai lá e encontra esse raminho de oliveira. Então, Jesus, esse sorriso de Jesus, digamos assim, é porque ele viu esse ramo de oliveira no coração desse jovem. Era sincero, ele tentava realmente cumprir os mandamentos. Não por farisaísmo, mas, enfim, por acreditar nas promessas dos profetas, etc. E tal. Bom, mas ele não segue. Tem um terceiro episódio bem interessante também, apesar de não virar exatamente apóstolo, mas Natanael. Natanael também tem um episódio muito interessante. Santo Agostinho comenta longamente sobre Natanael, e é bem interessante mesmo. Natanael é o único homem na Sagrada Escritura que Jesus vai falar, eis aqui um judeu irrepreensível. Irrepreensível, olha aí. O justo juiz, Jesus, que viu o coração dos homens, olha para Natanael e diz que ele é irrepreensível. Ele é justo, justíssimo. Olha, olha, enfim, a gente fica muitas vezes atrás de um elogio do chefe, um elogio do esposo da esposa, de um amigo, sei lá, coisa parecida. O único elogio, digamos assim, que a gente poderia querer de fato, e veja, não é vanglória nenhuma querer um elogio desse. É um elogio de Jesus, porque é o único que vai ser de fato verdadeiro, porque ele olha o coração, né? Ele olha o íntimo do homem, a consciência mesmo, a coisa que estiver mais profundo no homem, ele está olhando. Nada está escondido dele. Nada, nada, nada. É como o sol do meio-dia, não tem como se esconder. Então, veja só, Natanael mereceu esse elogio, o elogio que ficou registrado no Evangelho, irrepreensível. Mas o episódio é bem simples. Natanael está debaixo da figueira, chega Filipe, salvo engano é Filipe, e diz: olha, a gente encontrou o Messias, o Salvador, o Cristo prometido, tal, tal, tal. Não, não acredito, não é possível.
Ele é de Nazaré. Que conversa o quê? De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Não, você tá de conversa. Não, eu tô dizendo, a gente viu, vamos lá, vamos ver. Vários episódios também, esse vamos ver é muito, muito interessante. A experiência da fé, né? É o que prova que a fé não é simplesmente aquecer com a notícia, né? Não é só concordar com a notícia, assinar um contrato. É uma experiência real, concreta. Você tem que ir lá e tocar na carne, ver Jesus, tocar na carne dele. A gente vai falar disso, se der tempo ainda, alguma coisa hoje. Então, vamos lá ver. Vem fazer a experiência de fé, por assim dizer. Aí, Natanael vai. Quando Natanael chega, Jesus fala, olha, eu te vi debaixo da figueira. Como assim o senhor me viu debaixo da figueira? Você é o Messias. Aí Jesus, olha, se por essa bobagem aqui você já reconheceu, imagine quando vê os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, mas assim, tem uma mensagem muito, muito profunda. A figueira é a mesmo sincômoro, que é o que Zaqueu sobe lá no Evangelho também. Mas a figueira tem um símbolo muitíssimo forte. A figueira é a consciência do homem justo, daquele que é pecador, porque a gente está em estado, se a gente não está em pecado, a gente é um pecador em potencial, digamos assim. Até mesmo aquele que está em estado de graça pode se chamar um pecador, porque ele é um pecador em potencial. Ele só não tornou apto. Mas ele é um pecador em potencial. Após a queda, todo mundo é um pecador em potencial. Então é aquele que está difícil cumprir os 10 mandamentos, ele vive sob o peso da própria consciência e do jugo da lei, digamos assim, que é pesado. Então, esse debaixo da figueira é essa consciência que pesa de um homem justo, que está tentando cumprir os mandamentos, mas está difícil sozinho. É impossível, na verdade. Então, quando Jesus diz que Natanael, vê Natanael debaixo da figueira, é como se Jesus dissesse: eu vi toda a tua luta para ser justo. Eu vi a sinceridade do teu coração. Tu és sincero, Natanael. Tu és sincero. Não, é irrepreensível. Não porque ele não cometeu nenhum pecado na vida, não é exatamente isso, mas é porque ele é sincero em buscar não cometer, diferente dos fariseus. E exteriormente parecia que eram os homens mais justos do mundo, mas interiormente valeu nada. Nas escondidas pecavam e pecavam feio. Então, era esse tipo de homem que Jesus estava procurando. Mas, engraçado, Natanael não tem um convite para participar do colégio apostólico, ou pelo menos não se tem escrito, né? Talvez ele até participava de alguma forma, não sei, mas não tem ali o convite. Mas também outros, assim, que talvez merecessem também, não são convidados. Tem essa questão também da, da predestinação, de certa forma, né? Mas vai lá, esse é o tipo de homem que Jesus está procurando. É o pré-requisito para participar do colégio apostólico. Para entrar na escola, para fazer o primeiro ano, né? Vocês que estão abrindo colégio, primeiro ano do fundamental. É ser, tentar, sinceramente, cumprir os mandamentos. Os mandamentos se resumem em dois. Está lá no capítulo 5 do Sermão da Montanha, né? No capítulo 5 de São Mateus. Basicamente, ele resume, nosso Jesus resume toda a lei em dois, que é justamente aquilo ligado ao irascível e ao concupiscível. Quando ele diz assim, ouviste na lei, na antiga lei, na lei de Moisés, acerca do adultério. Bom, eu lhes digo hoje, aquele que olhar com um olhar libidinoso, um olhar malicioso para uma mulher qualquer, que não seja sua esposa, esse já cometeu adultério no seu coração. Esse já cometeu adultério no seu coração. Então, veja, ele compara o olhar libidinoso, o olhar maledicente para uma mulher que não é sua esposa, etc e tal. Entendam isso aqui bem, por favor, não vai dar tempo de explicar. Como o maior dos pecados da carne, né? Que é o adultério. Então, veja, ele eleva uma clave assim, inimaginável para os homens da época, a questão de guardar a castidade. Um segundo é o irascível, controlar o irascível. Ele reduz também ao não matar, né? Que é o ódio contra o irmão. Então, a castidade. E o segundo é a questão da ira, do ódio. Ele fala basicamente o seguinte: isso aqui é até mais dramático, se fosse para pensar direitinho. Ele diz o seguinte: olha, aquele que chamar o seu irmão de estúpido,
nécio, estúpido em pensamento, já o matou no coração. Assim como ele fala, cometeu adultério no coração, ele também vai falar aqui do matar no coração. Essa questão do coração é bem importante também, a questão da vontade, da intenção real. Bom, aí quando ele fala matou no coração, aí ele também comparou aqui um pensamento maledicente contra o irmão, assim, de ódio, de ira, de revanche, de remorso, coisa parecida, a o matar mesmo, o assassinato. Aquele assassinato mesmo lá de Caim e Abel. Então, também ele botou numa clave ali bem elevada. Ok, mas assim, o que é esse ódio contra o irmão? É basicamente o seguinte, em outro momento ele vai falar o seguinte, o que é que você tem que fazer com o inimigo, o seu inimigo? Não porque você é inimigo dele, digamos assim, mas é porque ele é seu inimigo. O que é que você faz com o seu inimigo? Você reza por ele. Bom, uma oração sincera, o que é que ela busca? O que é que ela tenta alcançar? Ela tenta a comunhão com Deus. Toda oração sincera e real, ela busca uma comunhão com Deus. Ela não busca bens, ela não busca favores materiais, ela não busca resolver problemas aqui. Não, 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 não. Isso aí pode até vir depois como nota de rodapé. Mas o que ela busca, em primeiro lugar, é Deus. Deus mesmo, por ele, só ele, por ele. A comunhão com ele, unir-se com ele. Toda oração busca isso. Se você está rezando pelo seu inimigo, o que você está desejando para ele é isso. Que ele vá para o céu. Que ele entre em comunhão com Deus. E olha que esquisito seria se você rezasse pelo seu inimigo para ele morrer, ou sei lá, coisa assim, ou não com essa perfeita consciência, digamos assim, essa perfeita consciência de que você quer que ele entre em comunhão com Deus, e você, sei lá, encontrasse ele no céu. Como depois também ele se converte, ele vai para o céu. Como é que funcionaria esse negócio? Eternamente. Uma rixa eterna lá com seu inimigo no céu. Não existe isso, não tem condição. Então a coisa tem que ser sincera. Então, em outro momento, Jesus vai também, mais ou menos, modular essa questão do que é que significa o remorso, o ódio, a rixa, a inimizade, uma coisa parecida com o irmão, com o outro, com o inimigo, não é nem com o irmão, é com o inimigo. Então, veja, você tem que desejar ao inimigo que ele entre em comunhão com Deus. Qualquer coisa diferente disso é remorso. Se você for parar para pensar direitinho assim, calcular friamente, qualquer coisa diferente disso é remorso. Ah, eu queria que ele viajasse para bem longe de mim, mas se desse bem, que ele conseguisse um emprego bom, fosse, sei lá, para Brasília, ser senador, passasse no concurso público, olha que maravilha se ele passasse no concurso público e saísse de perto de mim. Você tá, em tese, você tá desejando uma coisa boa para ele, não é? Em tese, uma coisa boa. Mas, enfim, qualquer coisa que não seja Deus, o céu, que ele vá para o céu, você também querendo ir para o céu encontrar ele lá, e olha que felicidade maravilhosa quando você encontrar seu inimigo no céu agora como irmão, amigo, né? Enfim, na comunhão dos santos. Qualquer coisa diferente disso, no fundo, se você olhar bem direitinho, tem uma gotinha de remorso, tem uma gotinha de ódio, de ira. Então, veja, o pré-requisito para entrar na escola é dominar o irascível como possível. Inclusive, se faz as duas primeiras virtudes, a temperança e a fortaleza. Bom, cumpriu os mandamentos, Jesus resume toda a lei a isso aí, fora os três primeiros que se referem a ele, digamos assim, esses aqui são os outros sete mandamentos que se referem ao próximo, né? Ele resume nesses dois. Se você conseguir bem cumprir isso, perfeito, maravilha, você pode fazer parte do colégio apostólico. Ah, mas pelo amor de Deus, você olha São Luís Maria Grande de Montfort, nos últimos segundos de vida, quando ele já vê mesmo o céu se abrindo para ele subir, ele dá um, ele dá um suspiro assim, ele expira, né? Ele expira, aliviado, faz algo assim mais ou menos. E diz, né? Finalmente não vou mais pecar. Ou seja, o último segundo de vida, no último suspiro de vida, a única certeza que ele tem, digamos assim, é que assim que ele morrer e for para o céu, ele não vai mais pecar. Porque antes ele estava em perigo constante de pecar. Então, veja, até um santo desse aí, tal, pelo amor de Deus, como é que você vem exigir um negócio desse? Bom, se for sincero, como Natanael, se for sincero como Natanael, aí Jesus vai conceder as luzes necessárias, vai conceder a força necessária, a dinamis necessária para que você
cumpre os mandamentos. Não é por você mesmo. Realmente é impossível ao homem sozinho cumprir os mandamentos com todo rigor. Só com a ajuda do Espírito Santo. Não tem pra onde correr, não. Mas o que é que ele quer ver? Ele quer ver humildade e sinceridade. E confiança. Confiança. Então, se ele perceber isso, ou seja, você, sei lá, se tenta se confessar uma vez por semana, comungar com frequência, além do próprio, além do domingo, comungar sem pecado mortal, etc. e tal, estado de graça, o mais consciente possível disso. Você o busca na oração e pede na oração para livrar de todo mal, livrar dos perigos desse mundo, etc. e tal, enfim. É uma reta intenção, é sincera a coisa. Digamos assim, e você cumpriu o requisito. Você é um católico praticante. Você é um católico praticante. Agora, sei lá, você vai para a missa e fica pensando na morte da bezerra. Você vai para a missa e fica pensando nas dívidas, coisa parecida. Fica pensando na viagem, na férias, etc. E tal. Ah, você não é um sincero católico praticante. Você está ali fazendo farisaísmo. Não é isso? Compara Natanael com os fariseus. Era isso que os fariseus faziam, iam só por alguma coisa burocrática ali, alguma coisa assim de costume. Não sendo o caso, você pode se considerar um católico praticante, claro. Então, o quê? Católico praticante, você pode entrar no colégio, na escola. Como eu falei, a escola de Jesus, a educação pedagógica de Jesus, se divide em 4 etapas. A segunda etapa, basicamente, que você tem, na primeira etapa, você tem que cumprir os mandamentos. Na segunda etapa, basicamente, você tem que fazer a experiência da fé. Você tem que aprender a crer e crescer na fé. Pronto. O colegial todo de Jesus, do fundamental, ensino médio, fundamental 1, 2, ensino médio, é para você aprender a crer e crescer na fé. O fundamental 1, por assim dizer, seria crer. Você conscientemente fazer uma experiência de fé. Depois é crescer nessa experiência, crescer nessa fé. Né? Ricardo São Vitor vai falar que existe 4 graus da fé. O primeiro grau é essa fé assim, bem rasteira, assim, que não serve para muita coisa, não. Que é a fé de quem anunciou uma verdade para você e você acreditou sem questionar, sem nada, sem buscar os fundamentos, só acreditou por acreditar. Assinou o contrato ali. Tem uma fé um pouco mais profunda, que é a fé de que você vai tentar verificar, procurar os argumentos, ver se é real aquilo ali. Tem uma fé, um terceiro grau da fé, que é a fé da experiência, que é quando alguém anuncia uma experiência de fé para você, alguém anuncia uma verdade de fé, e você busca experimentar fazer essa mesma experiência. Isso é o terceiro. O quarto grau não precisa falar agora, não. Bom, é, esse crescimento da fé, essa fé e esse crescimento da fé, é justamente o objetivo da segunda etapa. E Jesus vai se utilizar de algumas disciplinas, mal comparando, tá bom? Então, sei lá, no ensino no colegial, a gente tem português, matemática, geografia, história, né, essas coisas assim. As disciplinas que Jesus vai utilizar nesse colégio dele, também já tinha pensado, ele já tinha montado, já tinha feito toda a apostila, digamos assim. Mais uma vez, mal comparando. Né? E ele já tinha feito pensando na seguinte formatação. 3 disciplinas eram essenciais e tinha que ser dado imediatamente. Para quem entrar, assim que entrar no colégio, tem que se desenvolver nessas 3 disciplinas. Como que as mais elementares, sei lá, matemática, português, história, algo assim. Né? Ou, no caso, eu acho que as mais elementares é português e matemática mesmo. Mas para Jesus eram 3, que é basicamente a oração, o guardar a palavra e a Eucaristia. Mas vamos por etapas. A oração é o primeiro de tudo. Inclusive, a oração é o primeiro de tudo, e vai falar Santa Afonso de Ligório, que é o fundamento de tudo, inclusive. Ela é necessariamente o fundamento de tudo. Se você não reza, você não comunga direito. Se você não reza, você não medita direito a palavra. Se você não reza, você não, aí tem um perigo. Você não vai fazer uma experiência íntima, interior, da sala interior, do contato com a Trindade, na modalidade de inabitação, de estar presente no coração, no íntimo do coração de todo batizado.
Então você não vai entrar em intimidade com Deus de forma alguma. Ora, mas eu acabei de comungar. Olha, ele realmente está presente. De fato. Corpo, alma e divindade. Mas você está ausente. Esse é que é o problema. Você está lá na China. Você está na Lua. Você está longe. Então, ele veio ao seu encontro e você deu uma rabisaca, por assim dizer. Não sei se existe essa expressão por aqui em São Paulo, Sudeste. Mas, vá lá. Então, é, a oração é o primeiro de tudo. E a oração, tal qual ele nos ensinou. Veja, no capítulo 6 de São Mateus, do Sermão da Montanha, é basicamente o seguinte: como é que eu olho para aquele capítulo? Ele vem descrevendo no capítulo 5, ele vai botando a moral numa clave própria, não é exatamente aquela clave elevada, é uma clave própria, assim, na sua real dimensão, dimensão profunda e real dela. Só que é pesadíssimo. Você olha para si e olha para aquilo ali, nossa senhora, pô, tá difícil, tá difícil. Então, o final do capítulo 5 você sai assim deprimido. Olha, não dá para cumprir isso aqui não. Muito difícil. Ainda mais no século XXI, Jesus não sabia o que estava acontecendo no século XXI. Tenho certeza que não sabia. Então tá, olha, que tá complicado. Você sai com essa impressão no capítulo 5. O capítulo 6 é como que a solução. Assim, tá tudo perdido. Aí Jesus vem com a solução. Que é o ensina-nos a rezar. Inclusive tem esse clamor, tem esse pedido, né? Ô Senhor, mas essa oração que o Senhor está anunciando, que ele começa a falar da oração dos fariseus, que não é para fazer aquilo ali, né? De ir para a praça, tocar o sino, etc e tal, que não fazer em termos de oração. Mas tá bom, Senhor, o Senhor já deu o capítulo 5, já disse que os nossos mestres espirituais, nossos sacerdotes aqui, não sabem rezar e tal. E agora? O que a gente faz? Ensina-nos a rezar. E aí, ele deve ter dado o maior sorriso. Assim, esse sorriso talvez é comparado com aquele sorriso que ele deu quando Pedro fez a profissão de fé real, né? E ele pôde o instituir como papa, por assim dizer, em outros momentos. Mas ele deve ter dado um sorriso muito largo. Olha, era essa pergunta que eu queria. Finalmente alguém perguntou. Pronto, tá bom. Como é que reza? Aí ele vai dar aqueles preceitozinhos que eu acho que está no versículo 26 em diante, capítulo 6. Entrar no quarto, né? Entrar no quarto, fechar a porta, procurar Deus que está no culto, e ele o recompensará no manifesto. Bem simples. Para a gente tem um pouco de menos significado esse entrar no quarto e fechar a porta. Era, esse preceito, por assim dizer, não é preceito, mas enfim, esse conselho, por assim dizer, era mais entendível, era mais crível não, era mais entendível mesmo, era mais próximo do povo judeu, dos judeus daquela época. Por quê? As casas dos judeus, naquela época, eram parecidas, inclusive, com as casas dos romanos. Dos gregos também, era bem comum naquela época da antiguidade as casas serem assim. As casas, na verdade, tinha, tinha dois grandes compartimentos, por assim dizer, duas grandes áreas. Uma primeira área externa, onde ficava o pátio externo, que era geralmente um jardim, uma coisa assim. Um pátio mais interno, que ficava uma sala, uma espécie de sala de estar. Um outro pátio mais interno, onde ficava uma sala de reunião, digamos assim. Mas veja, até esse pátio mais interno, essa sala de reunião, não tinha porta. Eram portais, assim, não tinha porta. Todo mundo podia transitar livremente. Qualquer um que estivesse passando na rua, quisesse pegar um atalho, podia entrar na sua casa e sair do outro lado. Não tinha porta. Então tinha vários compartimentos dentro da casa sem porta. E toda a agitação do mundo externo, ou seja, toda a agitação de comércio e a turba passando, tal, 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 somente com a sua cidade, acontecia dentro da sua casa. O pessoal transitando, talvez um camelô passando vendendo pipoca, e etc e tal. Então, tudo ali. E era a sua casa mesmo. E tinha os ambientes mais internos, que inclusive nos romanos vai falar de cubículo, né? Não só, mas também em outros, outros ambientes. Mas era basicamente um ambiente dos quartos, a grosso modo, digamos assim, era um ambiente dos quartos. Geralmente só ia ter porta nos quartos.
Então, quando ele fala entrar no quarto, é sair da turba do mundo, sair desse ambiente externo, conturbado, cheio de comércio e gritaria, enfim, de coisas mundanas, né, que giram em torno do mundo, vamos dizer assim. O entrar no quarto é sair dessa algazarra do mundo. Isso para o judeu era bem claro. Fechar a porta também era bem claro para o judeu. Olha, eu entrei no quarto, mas deixei a porta aberta, o barulho externo não vai entrar. Eu posso até não ver, digamos assim, as pessoas, a turba toda, mas o barulho vai entrar. Alguma coisa eu vou ouvir do mundo externo. E fechar a porta era como que silenciar o quarto, silenciar o ambiente. Procurar Deus está no oculto, aí é mais simbólico para a gente mesmo, mas também tinha muito significado também para o judeu, ele entenderia também. Mas assim, vamos por parte. O entrar no quarto é justamente morrer para o mundo, recolher-se do mundo, sair dessa algazarra externa, dessa algazarra mundana de comércio, etc. E tal. As coisas materiais e cotidianas e corriqueiras e tal, tal, tal. Fechar a porta é entrar num estágio mais profundo de recolhimento. Então, entrar no quarto seria recolher-se, morrer para o mundo. Fechar a porta é o ato de fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja bem, esse recolhimento, principalmente para a gente que é iniciante, ele só vai ganhar uma dimensão mais profunda se Cristo vier, se Jesus vier e trouxer com ele esse silêncio, trouxer com ele esse recolhimento, que é próprio dele, inclusive, mas ele vai dar para você quando você faz um ato de fé e se une a ele. Então é um recolhimento mais profundo, mais íntimo, mais interior, mais silencioso, mais quieto, mais em paz. E depois procurar Deus que está no oculto. Quando Jesus vem, toda a vida que Jesus estiver presente, certo? Jesus só tem um assunto na vida dele, desde toda a eternidade: falar do Pai. Ele ama falar do Pai. Ele ama anunciar o Pai. Ele ama contar as maravilhas do Pai. Ele ama falar do reino do Pai. Falar o quanto o Pai é legal, é bonito, o quanto o Pai é majestoso, o quanto o Pai é bondoso, é amoroso, é compassivo, é poderoso, é tremendo. Ele ama falar do Pai. Então, a vida de Jesus gira em torno de voltar para o Pai, por assim dizer. De a tudo remeter ao Pai. Então, se ele está presente, se você fez um ato de fé e se uniu a ele, está presente, ele automaticamente é próprio, não vai acontecer outra coisa. Ele vai lhe levar à presença do Pai. Então, procurar Deus que está no oculto é como que pegar a mão de Jesus e interiormente, lá no fundo da alma, encontrar a Deus, Deus Pai. E quando se encontra Deus Pai, toda vida que Jesus encontra Deus Pai, ou seja, Deus Pai gerou Jesus, né? Gerado, não criado, ele procede do Pai. Toda vida que Jesus volta ao Pai, por assim dizer, o amor que se dá desse encontro, como que dizendo, veja, eu estou falando em questão de temporais, mas a coisa é eterna. Como que esse encontro que se dá entre o pai e o filho gera-se, produz-se, procede dessa relação, desse encontro, um amor tão profundo, tão forte, tão intenso, que é uma outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, veja bem, eu e minha esposa, a gente se casou, consumamos o casamento e tivemos um filho. Esse filho procede do meu amor, meu e da minha esposa, desse amor mútuo, procede. Mas ele procede como uma coisa diferente. Meu filho não sou eu nem minha esposa. E nem é metade eu, metade minha esposa. Ele é outra coisa, totalmente diferente. Deus, quando entra em relação de amor profunda com seu filho, por assim dizer, ele também, disso também procede. Só que não procede uma coisa nova, uma natureza nova. Procede uma pessoa nova. Da relação. Da relação que se dá, procede uma pessoa nova, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, o próprio Pai, o próprio Pai nos dá esse amor, esse Espírito Santo, nos dá para que a gente o ame de volta. Tudo isso acontece dentro da oração. Tudo isso. Se não está acontecendo, você está rezando errado.
Ah, poxa vida, nunca aconteceu comigo. Pois é. Veja, também tem outra coisa. Não é exatamente que você está rezando errado. É porque essas coisas, no início, são imperceptíveis. São tão sutis, tão sutis, tão sutis, que a gente, na nossa ignorância, na nossa burrice, na nossa lerdeza, digamos assim, a gente não percebe. Mas veja, tudo isso realmente está acontecendo na oração. Tudo, tudo isso. Se você fez o único ato de fé, isso está acontecendo. Ou seja, se você se recolheu, se você fez um ato de fé no Senhor Jesus Cristo, isso, essa história toda que eu estou contando para vocês, aconteceu. Vocês tomando consciência ou não, não importa. Por exemplo, vocês tomando consciência ou não que estão comungando corpo, alma e divindade de Cristo, não vai mudar o fato dele ser corpo, alma e divindade. Ele, de fato, é corpo, alma e divindade. Vai mudar o quanto você vai participar, vai beber desse mistério, vai aproveitar esse mistério, assim, aproveitar essa presença. Aí muda o nível de devoção, o nível de piedade, o nível de fé e de amor, principalmente amor. Mas não muda o fato de ser corpo, alma e divindade. Então, perceber esse movimento todo da Santíssima Trindade com maior clareza ou menor clareza vai depender do grau de fé. Se for pouco, você percebe quase nada, nada. Tá, mas alguma coisa a gente tem que perceber para que a gente tenha a prova de que é real. Alguma coisa a gente tem, alguma experiência disso tudo a gente tem que fazer para a gente ter a certeza de que é real, a prova que é real. E como é que a gente tem essa prova que é real? Se a gente não percebe ali imediatamente, não vê a coisa toda acontecendo ali, tão próximo, tão imediato, tão vivo assim, na hora mesmo que acontece. A gente vê pelos frutos. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, vem junto com o Espírito Santo os seus frutos, que São Paulo vai falar lá no capítulo 5 dos Gálatas. E os frutos do Espírito Santo, eu vou falar só dos três primeiros, tá bom? Os mais importantes aqui pra gente, pra essa nossa historinha. O primeiro deles é amor. O segundo é alegria e o terceiro é paz. Então, e daí procede todos os outros, inclusive. Desses três vão proceder os outros. Também na ordem inversa também dá, porque essa questão dos frutos é uma coisa orgânica. O que significa isso? Não é que vem um depois do outro. Todos crescem ao mesmo tempo, como uma criança. Uma criança não é que primeiro cresce o coração, depois vai crescer o pulmão, depois vai crescer o rim. Não. Todos os órgãos dentro dele estão crescendo ao mesmo tempo. Não dá para um crescer e esperar o outro crescer e depois crescer de novo. Não, não. É orgânico. Então, tudo isso acontece de forma orgânica. Mas esses três primeiros nos interessam mais, por hora. Então, amor, alegria e paz. Esse amor que fala São Paulo é inicialmente, assim, de forma tênue, é um desejo de união. Não é a união em si, por assim dizer. Não que não houve, mas é um desejo. Então, se você está rezando e vê um desejo de se unir a Cristo, cada vez maior, assim, bem tênue e depois vai aumentando. Bem tênue, depois vai começando a ficar mais manifesto, mais substancioso. Mas no princípio, bem tênue. Isso é sinal do amor do Espírito Santo, do fruto, primeiro fruto. Se com a oração também está vindo, se com o amor está vindo a alegria, é um outro sinal também que você está rezando direitinho. Ah, mas espera aí, é um tédio só rezar. Quando eu vou lá para frente do Santíssimo e passo ali, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, já me dá um comichão e quero ir embora. Bom, pode até ser uma alegria imediata ali na oração, mas uma alegria com as coisas espirituais. Uma leitura, a gente vai ver já do guarda-palavra, uma leitura, a Eucaristia mais bem vivida, a Eucaristia mais bem vivida, uma pregação, sei lá, do Padre Paulo Ricardo, qualquer um outro, boa pregação, que você entende melhor e você se alegra com aquilo arde no seu coração, por assim dizer. Então, por mais que não seja alegria na própria oração ali imediata, mas você começa a sentir uma alegria cada vez maior com as coisas de Deus, por assim dizer, as coisas do Espírito, e cada vez menos com as coisas da carne. E por fim, uma paz.
E essa paz é própria de quem ama e se alegra em Cristo. Porque quem está amando e se alegrando em Cristo já está de alguma coisa, de alguma forma, botando um pezinho, um dedinho assim no céu. E lá no céu não tem preocupação. Então, esses medos de guerra, esses medos de dívida, coisa parecida, não tem no céu. É a paz de Jesus, né? Mas assim, eu tô falando uma coisa bem simples, uma coisa que é um pouco mais complexa, não estou tentando falar de forma bem simples, porque não vai dar tempo para a gente se aprofundar muito mais agora, tá bom? Mas tenho isso em mente. Então, essa é a oração que Jesus pede para a gente fazer, para que a gente cresça na fé. Tá, mas aqui vale a pena a gente explicar o que é um ato de fé. Eu ensinei, digamos assim, a crescer na fé, mas a primeira coisa que Jesus vai ensinar é a fé mesmo, é o ato de fé, propriamente dito. De forma, assim, bem simples, assim, uma analogia um tanto simples, mas talvez eficiente, é o seguinte. Imagine vocês num quarto escuro, com vários objetos dentro do quarto, mas o quarto é escuro, vocês não têm um mínimo traço de luz, nada, 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 nenhuma luz. Há vários objetos ali dentro para se ver, mas você só vai conseguir ver quando alguém apertar o interruptor e ligar a luz do quarto. Aí você começa a ver os objetos. Antes estava tudo escuro, você não via nada. Aí alguém apertou o interruptor, você viu. Pegando essa, fazendo uma analogia com isso, a fé é basicamente o seguinte: tem vários objetos de fé para a gente ver. A própria Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, enfim. A Sagrada Escritura todo é cheio de objetos de fé. Cheio, cheio, cheio. Cheio de coisas que só dá para ver com a fé. Não dá para ver sem a fé. Na verdade, sem a fé aparece até umas coisas meio ilógicas. Uns contos da carochinha, quase. Então tem várias coisas ali para a gente ver que só dá para ver com a fé. Então tá lá esses objetos, mas você está no quarto escuro e não consegue ver esses objetos. Aí alguém aperta o interruptor, acende a luz e você começa a ver esses objetos. Essa luz que se acendeu é a fé. Essa luz que se acendeu é a fé. Veja, isso no nosso mundo material também acontece. Quando alguém comete um crime, faz um assassinato e a pessoa sangra, né? Aí mela de sangue no chão. Aí o assassino vai e limpa aquele sangue. Os detetives, para ver aquele sangue depois de limpo, eles usam uma luz especial, né? Uma luz neon, sei lá, um infravermelho, ultravioleta. Ultravioleta, eu acho. Aí uma luz especial ilumina aquele local lá e de repente aparece a mancha de sangue, que não dava para ver a luz do sol comum, a luz comum. Então é mais ou menos isso. Tem objetos que precisam de uma luz especial. Essa luz especial é a luz da fé. E você começa a ver esses objetos de fé, essas verdades de fé. Só que São João vai falar que essa luz é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Na verdade, o que aconteceu é que quando você se pôs diante desses objetos de fé, se você fez um ato de fé sincero, Jesus veio como que soprou no seu ouvido aquilo que você não estava vendo. E de repente você vê. Certo? Então veja, toda essa história que eu contei para vocês que acontece no quarto interior, na cela interior, no quarto, desse nível de oração, desse tipo de oração, você vê com a fé. Jesus cada vez vai mostrando mais, mostrando mais, mostrando mais, até que a coisa fica cada vez mais clara. A coisa fica cada vez mais clara. Ok. A segunda coisa, por assim dizer, a segunda disciplina que Jesus vai ensinar para crescer na fé é o guardar a palavra. O guardar a palavra não é simplesmente uma leitura espiritual. Assim como toda aquela história da oração que eu contei para vocês, no fim está o amor, procurar Deus que está no culto, é com Cristo amar a Deus Pai, é pôr o amor em ato. O guardar a palavra também é mais uma coisa relacionada a amor do que simplesmente intelecto, inteligência, digamos assim. Não que você não vá utilizar a memória, mas não é bem isso. Como é que acontece? Veja, imagine que você tem um noivo e está na época da Guerra do Vietnã e o seu noivo é convidado para a Guerra do Vietnã, é convocado para a Guerra do Vietnã. E o serviço lá era 2 anos, ele tinha passado 2 anos no Vietnã. Só que vocês iam casar no próximo mês. Só que era serviço obrigatório, não podia deixar de ir. E ele foi. Então vai adiar o casamento aí por 2 anos, assim. E durante 2 anos, a única notícia que você tem do teu esposo, do teu noivo, quer dizer,
São cartas. Cartas que ele manda, assim, envia uma vez por mês, uma vez por bimestre, tal, tal, tal. Aquela noiva extremamente apaixonada, ela pega aquela carta, não é que ela lê como se fosse uma notícia de jornal, não é que ela lê como se fosse uma receita de bolo, não é que ela lê como se fosse. Não. Ela lê como uma coisa, como se tivesse o próprio noivo dela ali do lado conversando com ela. Ela quase que tenta se unir àquela carta, aquelas palavras. Ela decora, lê várias vezes, aquilo ali entra no coração dela, decora, de cor. Vai entrar no coração dela. E ela quase que ouve a voz do esposo na hora que está lendo, do noivo, na hora que está lendo a carta, inclusive. E durante vários momentos ao longo do dia, aquelas palavras voltam à sua memória. E o coração dela queima de paixão, digamos assim. Isso é guardar a palavra. A gente vai ter esse contato com Jesus, como fala São João, aquele que a gente apalpou, viu, ou seja, uma coisa assim mais concreta, por assim dizer, mas, ou melhor dizendo, a gente vai ter essa total percepção da presença de Jesus, tal qual eu percebo melhor até do que eu estou percebendo vocês aqui virtualmente, melhor até do que eu percebo minha esposa, quando enfim, a gente se esbarra aqui em casa, eu toco dela, por assim dizer, mais real do que isso, é lá na oração de simplicidade. É o final do colégio. É o final do colegial. Até lá, para que a gente não desvaneça na incerteza, por assim dizer, Deus nos dá a sua palavra. Essas cartas, são as próprias Sagradas Escrituras, inclusive. Ele nos dá essa carta para que a gente possa se unir a Ele através da palavra. Porque, na verdade, se a gente está conseguindo observar o sentido mais profundo, perceber o sentido mais profundo das Sagradas Escrituras, se a gente está conseguindo perceber, é porque Jesus está iluminando a gente. A gente está fazendo um ato de fé, Jesus está iluminando e está presente. Se ele está presente, a gente está em contato com ele, contato físico, inclusive. Depois a gente explica isso melhor. Mas eu basicamente acho o seguinte: Jesus se encarnou de uma vez para sempre. Ele não se encarnou e desencarnou, não. Então, toda vida que ele estiver presente, ele está presente em corpo, alma e divindade. Ele está presente fisicamente, inclusive. De uma forma transcendente, claro, de uma forma extraordinária, mas é. Então, se a gente percebe e sente esse amor, sente o coração queimar, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Ok. A última disciplina dessas três primeiras imediatas é a Eucaristia, a Santíssima Eucaristia. Mas a Santíssima Eucaristia ele dá, inclusive, quando ele está indo embora. Ele pensa o seguinte: olha, eu vou embora, mas veja bem, é bom que eu vá embora, inclusive. Ele fala, né? Eu vou embora. Mas esse povo aqui ainda está muito, assim, a fé deles ainda não está madura. Eles ainda não chegaram na universidade, por assim dizer. Ainda não chegaram na terceira etapa do meu colégio. Eles ainda estão planejando aqui no final da segunda etapa do colegial. Então, ocorre um risco imenso deles se perderem no meio do caminho. Como é que eu vou me fazer presente? E presente de forma mais profunda, aliás, não é de forma mais profunda, mas de forma mais fácil possível para eles. A forma mais fácil possível que ele achou de estar presente foi deixando ele mesmo na Santíssima Eucaristia. Então, veja, a oração parece um tanto distante e abstrato. Guardar a palavra já é uma coisa mais concreta. Você está ali diante do livro ali, né, das escrituras e tal, as palavras, e os sentidos mais profundos vão soltando aos seus olhos, você vai se enchendo de alegria, etc e tal, e você vai sentindo essa presença dessa luz extraordinária, fazendo você entender aquilo que de outra forma você não entenderia. Mas, assim, tem uma forma mais fácil ainda, que é a Eucaristia. Na Eucaristia, se você fizer um mínimo ato de fé que seja, o mínimo recolhimento, o mínimo ato de fé, você já tem a presença real você já percebe a presença real de Cristo. Você já o ama. E se você começar a fazer essa experiência diária, ou o mais próximo disso possível, você vai ver que sua vida vai tomar um sentido totalmente diferente que nem sequer você queria antes, nem sequer estava nos seus planos antes, digamos assim. Então, veja, a forma mais fácil que ele achou de se pôr presente antes da gente encontrar na oração de simplicidade, antes de se encontrar nessa cela interior, nessa forma mais íntima, tal qual acontece na Trindade, inclusive,
Foi na Eucaristia. Foi na Eucaristia. Ok, então eu tenho esses três. Os outros dois não vai dar tempo, que eu estou vendo aqui são 10h30. E eu queria deixar um espaço para pergunta e também não queria esticar muito a baladeira. Mas eu queria mostrar para vocês uma passagem das Sagradas Escrituras onde essas três disciplinas estão bem explícitas e é o final do Evangelho de São Lucas. É como que Jesus recapitulando tudo que ele ensinou. Olha, como eu sei que esse povo vai esquecer já já tudo isso aí que eu estou falando para ele, tudo que eu expliquei durante 3 anos e meio, eu vou deixar um resuminho, um esquema de aula. Eu vou deixar um resumo aqui, bem simples, para que toda vida que eles esqueçam, eles lembrem facilmente. Umas anotações de aula minha mesmo aqui, minha, não do aluno, mas minha, assim, resumida. Então, quem tiver facilidade de leitura fácil, abra no último capítulo de São Lucas, salvo engano, é o capítulo 24, né? É o 14, ixi, 24. Só um minutinho que eu vou pegar minha Bíblia aqui também, só um instante. Ó, vejam só se não é tudo que eu estou contando para vocês. Quem não tiver com a Bíblia fácil, não tem problema não, eu vou ler. O último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, na primeira parte, ou quase todo ele, na verdade, 80% dele, é aquela passagem dos discípulos de Emaús, certo? Então vejam bem, como está aqui bem claro o colegial, o sistema pedagógico do colégio apostólico, da segunda etapa, pelo menos, do colegial, aqui bem narrado para vocês. Bem claro. Ó, começa aqui mais ou menos no versículo 13. Não vou ler tudo não, só a partir do 13 aqui. No mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia, dois deles os discípulos, né? Esses discípulos, aqueles discípulos do tipo 72, que eu contei para vocês, né? Para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. Esse 60 estádios é bem importante, porque ele apareceu para o colégio apostólico e, ao mesmo tempo, 60 estádios depois, de distância, ele apareceu para os discípulos de Emaús. Se não me engano, é como se fosse uns 60, 70 quilômetros aqui. É algo assim. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho? Por que estáis tristes? Respondeu um deles, chamado Cleófas: Só tu és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali se tem passado esses dias? Ele disse-lhes: Que é? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o terceiro dia depois que estas coisas sucederam. Olha aqui, eles eram próximos de Jesus, tão próximos que Jesus aparece para eles no meio do caminho. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Então Jesus disse: Olha o carão. Por isso que essa segunda etapa é mais difícil, sabe? Das quatro etapas da pedagogia de Jesus, a segunda é a mais difícil, porque a segunda a gente é mais burro. É onde o povo é mais burro, mais
burro mesmo, asno, assim, cavalo, jumento e pacado. As outras três, é mais árduo o caminho, mas é mais fácil, porque as pessoas já estão não tão burras. Ou melhor dizer, não burras. Então, é o que fala Santa Teresa, inclusive, quando ela fala depois o que acontece depois da porta estreita, digamos assim, nas moradas intermediárias e superiores. O caminho é mais longo, ela fala. Mas olha, a vista é tão bonita, o caminho é tão pavimentado e você sente uma força tão grande que você só quer correr, 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 correr adiante. Você não fica fraquejando, caindo, topando, se arrastando. E não, 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 não. É um caminho pavimentado assim, você está com o tênis mais confortável do mundo, você é um atleta de ponta e você só quer correr. E é tudo muito lindo, o ar é muito puro, o céu é muito azul, o verde é mais verde, então você só quer correr. Então, por mais que o caminho seja mais longo, o atleta está mais preparado, vamos dizer assim. Aqui o atleta está preparado coisa nenhuma. Olha o que é que Jesus vai falar. Então Jesus disse-lhes: ó estultos e tardos do coração, veja, não é da inteligência, é da mente, do coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés, veja se não é o guardar a palavra, ele explicando para eles as Sagradas Escrituras. Veja, é disso que eu estou falando, guardar a palavra para vocês. É Jesus que vai pegar vocês do lado, vai sentar com vocês do lado e vai começar a sussurrar no ouvido de vocês, por assim dizer, do coração, os sentidos mais profundos do que a palavra diz dele mesmo. Olha aqui. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as escrituras. São Tomás de Aquino vai falar justamente isso. Toda a escritura fala de Jesus. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fingiu que ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, olha a Eucaristia. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o benzeu, partiu e lhe deu. Abriram-se os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. Viram aqui? Por assim dizer, o elemento oração está aqui presente, mas é um pouco mais discreto. Não vai dar para explicar agora, não. Mas os dois últimos, que como eu falei para vocês, é a forma mais fácil de perceber Jesus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, a fé atuando, que é o guardar a palavra e a Eucaristia, está aqui presente nítido, nítido, nítido. Aí ele continua aqui, ó. Disseram então um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasasse-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Jerusalém é esse quarto interior. Jerusalém é um local de oração. Ou seja, levantando-se na mesma hora, eles foram como que voltar para Jerusalém, por assim dizer. É voltar para a vida de oração. A oração íntima, interior. Certo? De alguma forma não, a oração ela vai ser substância do guardar a palavra e da Eucaristia, mas também a experiência do guardar a palavra e da Eucaristia nos impele a cada vez mais nos aprofundarmos em oração. Essas três disciplinas iniciais eram absolutamente necessárias e complementares umas às outras. Então vejam, olha o que eles vão dizer. Não é verdade que nós sentíamos abrasasse-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a palavra, as escrituras? Então, vejam, não é coisa da memória, é coisa do coração. É amor. É aquela saudade, aquele abrasamento do coração da noiva que tem um noivo distante e só pode ver, só pode ter a presença dele por cartas, por assim dizer. É o máximo que a pobre vai conseguir nos próximos 2 anos, 3 anos, digamos assim. Então, sei lá, nos próximos 10 anos, enquanto a gente não chega na oração de simplicidade, o que a gente vai ter são cartas. Só que, claro, como a coisa é muito mais elevada, muito mais sutil, Jesus não ia deixar só cartas, ele deixou ele mesmo na Santíssima Eucaristia. E mais intimamente, profundamente, a própria oração. Mas a oração é o próprio desenvolvimento de todo o colégio, de toda a segunda etapa, de todo o colegial. Chegar aos níveis mais altos de oração, e a oração de simplicidade é o próprio objetivo. Então, por mais que comece com ela,
É o próprio desenvolvimento dela que é o grande objetivo da segunda etapa. Então, vejam, aqui a coisa é bem clara. O guardar a palavra, e veja, o guardar a palavra não é simplesmente decorar, melhor dizendo, não é só fazer uma leitura espiritual rápida, é de fato sentir o coração abrasar, se sentir o amor, sentir substancialmente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nas palavras, através dos mistérios que vão se revelando diante da gente, e que de outra forma nenhuma poderia se revelar. Mesmo se você lesse todos os livros de exegese, todos os livros de teologia, enfim, estudos bíblicos e sei lá o quê. Não, não. Tem umas coisas que é tão íntima e tão próprio que só vai se Jesus contar. E é o que Jesus fez aqui com os discípulos de Emaú. Pegou eles no meio da estrada e começou a contar para eles. E no final, para abrir todo o coração, tirar todo o véu da vista, a Santíssima Eucaristia. E depois ele desaparece. Isso aqui também é muito interessante, esse sumiço de Jesus. Ele vai voltar na oração de simplicidade. Ele vai voltar em Jerusalém, no cenáculo. Ele vai voltar na oração de simplicidade, onde ele vai falar da videira e dos ramos, né? Mas não vai dar para a gente falar aqui agora, não. Bom, eu vou ficar por aqui. Perdão, a exposição saiu diferente do que eu imaginava, mas eu espero que tenha tido algum proveito para vocês. E se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.